Welcome back, welcome back! Bem-vindo de volta! Another class, mais uma aula. Segunda-feira estamos aqui, já prontos para mais uma semana. E essa semana já vai começar um pouquinho mais difícil do que a última semana, como todas as semanas, né? Pelo menos a ideia é que toda semana seguinte é um pouco mais difícil do que as recorrentes. Enfim, welcome back. My beloved students, hoje vamos falar de Past Continuous e já estamos entrando em assuntos um pouco mais com uma certa complexidade, né? Não é tão mais preto e branco, as coisas vão começar a ficar um pouco acinzentadas, mas que não é nenhum problema, com um pouco de persistência, um pouco de paciência e vontade, a gente consegue superar qualquer obstáculo, né? Bom, e se você estiver gostando dos vídeos, por favor, deixe lá seu curtir. Não custa nada. Um segundo agora, para agora. Vai lá curtir o vídeo, que isso me ajuda muito. Ajuda a expor o vídeo, ajuda a mostrar a outras pessoas que têm o mesmo interesse que você para chegar aqui, né? E se você não se inscreveu ainda, por que não? Já está aqui no nona aula, por que não? Se inscreve aí se você não se inscreveu. E tendo dito isso, vamos então à aula. Past Continuous with your teacher, Leo Theo. Here we go. Bom, então vamos lá. Antes que a gente comece discutindo a construção de frases, a ordem, o vocabulário e tudo mais, eu acho que é importante a gente entender a usabilidade do tempo verbal, né? E eu acho que a maneira mais simples que eu consigo pensar agora de como usar o Past Continuous é quando você quer descrever uma ação no passado e passar uma ideia, criar uma imagem mental na pessoa de algo que já aconteceu. Por exemplo, o uso do Past Continuous só aqui em português, tá? Eu estava andando no parque quando meu tio chegou e falou oi, né? Essa frase, você não se imaginou andando no parque com o seu tio chegando, dando oi? Past Continuous, mais ou menos isso, né? De melhor criar um cenário ou uma situação em que a pessoa consiga enxergar uma ação no passado que era constante até que ela não era mais. Vamos analisar isso um pouco mais usando essa linha do tempo aqui. Repare que aqui tem um ponto no passado, aqui é um outro ponto do passado, e aqui é o agora, é o presente. Aqui, nesse primeiro ponto do passado, começou fazendo tal coisa. I started doing. Eu comecei fazendo, tá? E entre o primeiro e o segundo ponto, I was doing. Eu estava fazendo. Vamos lá, recapitulando. Eu comecei fazendo, eu estava fazendo. E aqui eu terminei de fazer, né? I finished doing. Ou eu terminei fazendo, enfim. O Past Continuous, estamos lidando com isso aqui, ó. Com esse espaço entre quando começou no passado e quando terminou. Então, todo esse espaço aqui é o Past Continuous. É quando a ação começou e aquela parte contínua até que ela parou. Esse é o Past Continuous. Vamos pegar mais um exemplo, dessa vez com uma sentença, com uma outra linha de tempo, para o pessoal que é mais visual. Com mais exemplos, você provavelmente terá mais facilidade de entender. Past Continuous. I was reading a book when the phone rang. Vamos analisar essa sentença aqui, antes de mais nada. I was reading a book. Eu estava lendo um livro. Eu estava lendo, tá? Tá aí a past continuous. Eu estava lendo um livro quando o telefone tocou. Pergunta: quais são as ações que estão ocorrendo aqui, né? Ação número 1, lendo um livro. Ação número 2, o telefone tocou. Agora minha pergunta: qual que é a ação que estava contínua e qual que foi a ação que encerrou a ação contínua? Ok? A ação que estava contínua, lendo o livro. A ação que encerrou a outra, o telefone tocando. Então, entenda isso. Então, a pessoa estava lendo um livro, você consegue imaginar a pessoa lendo um livro sentado em frente da televisão, lendo o livro, até que ele parou de ler porque o telefone tocou. Trim, trim. Então a pessoa parou e foi lá atender o telefone. Agora vamos à linha do tempo aqui. Olhe para a linha do tempo
e me diz o que esse X representa. Se você disse que o X representa o telefone tocando, você está correto. E essa linha aqui, ó, é a pessoa lendo, né? Que ela começou a ler nesse ponto aqui, e aqui o past continuous é ela lendo, ok? Ela lendo. Muito bem. Agora vamos à construção de past continuous. Como montar uma sentença no past continuous. Aqui temos a construção básica de past continuous no afirmativo, tá? Você vai reparar que é bastante similar ao present continuous que a gente discutiu há um tempo atrás. Sendo que a diferença entre o present continuous e o past continuous é o tempo verbal do verbo. No caso, o tempo verbal do verbo am, is, are. Que aqui, como é past continuous, como estamos lidando com o passado, o am vai se tornar o was. O are vai se tornar o were. Simplesmente isso. Então, pegando os verbos aqui, lembrando os verbos com gerúndio, né? Continuous. Então, quando algo é continuous, precisamos do gerúndio, que é o ing no verbo. Aqui são os verbos aqui os verbos são singing, playing, reading, going, writing, que é cantando, brincando, jogando, lendo, indo, escrevendo. I was singing. I was singing. Eu estava cantando. He was playing. Ele estava brincando. She was reading. Ela estava lendo. It was writing. Aquele estava escrevendo. You were playing. Você estava brincando. We were reading. Nós estávamos lendo. They were going. Eles estavam indo. Aqui você vai reparar que estamos lidando com um verbo só, mas isso é para facilitar, para simplificar o entendimento de vocês, tá? Estamos trabalhando só com o verbo working. E aí vamos ver o uso dela no afirmativo, negativo e na interrogativa. I was working, lembrando que dependendo do pronome, vai ser o was e o were. Was sendo he, I, he, she, it. E o were, esse were aqui é o you e they. I was working, eu estava trabalhando. Aí para dizer que você não estava trabalhando. I wasn't working. Teacher, you was not. Não usamos? Sim, usa, mas eu vou dizer que 90% das vezes, quando se trata do past continuous ou qualquer outro tempo verbal, as pessoas vão ter preferência em usar a forma contraída, tá bom? Mas não está errado se você usa I was not working. Mas entenda que é um pouco mais fluido você usar a forma contraída. I was working. I wasn't working. E aí a interrogativa, o que vai acontecer? A gente vai começar com o verbo to be, tá? No passado. E aí o pronome. Was I working? Eu estava trabalhando? Eu estava trabalhando? Agora, you. You were working. Lembrando, porque estamos usando you. Were estamos usando porque o pronome é you, tá? You were working. Aí, o negativo de you were working, que no caso é você estava trabalhando. Você não estava trabalhando, que é you weren't working. Were you working? Você estava trabalhando? Você estava trabalhando? Pergunta, né? E aqui o he, she, it was, que ó, todos esses pronomes aqui, vamos usar o was, tá? Working. He wasn't working. Ele não estava trabalhando. Was he, she, it working. Ok? Muito simples, é só inverter e aí seguir a construção normal. Aqui, we were working. Nós estávamos trabalhando. Nós não estávamos trabalhando. We weren't working. Nós estávamos trabalhando? Were we working? Nós estávamos trabalhando? Were we working? They were working. Eles estavam trabalhando. They weren't working. Eles não estavam trabalhando. E were they working? Eles estavam trabalhando. Veja bem, gente, entendendo direitinho a construção da sentença, seja ela na afirmativa, negativa e interrogativa, você entendendo, a única coisa que você precisa agora é saber qual verbo que você quer usar. E aí você mudar o verbo do lugar, né? Que aí você muda o working para reading, lendo.
eu estava lendo, ou eu estava correndo, né? I was running, ou eu estava conversando, né? I was talking, ou eu estava comendo, I was eating. É muito simples, entendendo a construção, é só mudarmos o verbo, pronto, a sentença está feita. Bom, essa foi uma breve introdução do past continuous, mais para que a gente entenda a usabilidade e a construção das sentenças, e mais para frente a gente vai discutir complementar a frase, deixar a frase mais completa, que nem o exemplo usado aqui, tá, pessoal? Que é I was reading a book, eu estava lendo um livro, quando aqui já é um complemento, já completando, deixando a frase, dando mais informação à frase, criando uma imagem mental mais rica, né? I was reading a book when the phone rang. Isso vamos ver mais pra frente. Por agora, eu espero que você tenha gostado e I will see you in the next class.